Paz do Senhor, meus irmãos, que coisa boa estar aqui com vocês na EBD, lembrando das nossas aulas quando estávamos na igreja juntos, e quanta saudade, quanta vontade de estar junto com vocês. Mas hoje eu vim para falar um pouquinho com vocês da nossa lição que fala sobre comunhão, dividindo o peso, multiplicando a comunhão. Só que foi nos dado um texto para eu falar, um tópico, o tópico 1 que diz, levando a carga uns dos outros. Essa lição de comunhão é muito interessante, mas na realidade o ser humano, nós, vivemos muito preocupados conosco, com as nossas causas, com as nossas necessidades. E a lição de hoje nos chama a atenção para olharmos, ajudarmos a levar as cargas uns dos outros, porque é um versículo da Bíblia. E em Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, é uma necessidade que a gente se preocupe com a necessidade do outro, com o que o outro está passando, o que ele está precisando, o que eu posso fazer para ajudar o outro. Amar ao próximo como a nós mesmos, que a Bíblia diz, é realmente ver um irmão necessitado e cuidar dele como se estivesse cuidando de mim ou dos meus. Ter esse mesmo sentimento, verdade? Então, levar as cargas uns dos outros é isso, nos preocuparmos com a necessidade dele. Mas falar em comunhão hoje, você pode dizer assim para mim, mas irmã Neymar, que comunhão é essa? Nós estamos vivendo dias de separação, não nos encontramos, não nos abraçamos, nem a mão, nem cumprimentamos com as nossas mãos. É uma verdade isso que você está falando, mas o que acontece? As pessoas nos trazem ao conhecimento de necessidades, sejam necessidades físicas, espirituais, materiais, não é verdade? Quantas pessoas em depressão que eu preciso de ajudar com uma palavra? Quantas pessoas doentes? Hoje é a doença que está superando aí, batendo a porta de milhares de pessoas. Quantas pessoas necessitadas de comida, verdade? E que chegam a nós para pedindo uma cesta básica. Então o que eu tenho que fazer? Ajudar, me prontificar. Olha o que a Bíblia diz em Atos 11, no versículo 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então, se chega o nosso conhecimento de uma necessidade, nós devemos, à medida do que pudermos, aqui foi assim que eles fizeram, segundo o que eles tinham possibilidade, nós devemos ajudar aqueles que estão precisando de nós. E dentro desse tópico 1, levando as cargas uns dos outros, veio para nós duas atitudes muito interessantes. Atitude legalista e atitude cristocêntrica. Que é uma atitude legalista? O que faz essa pessoa, esse legalista? O que ele tem interesse? Não tem interesse nenhum em ajudar o próximo. Pelo contrário, ele quer cada dia colocar a pessoa em situação pior. Por exemplo, se ele vira um irmão passando uma necessidade ou um problema espiritual ou fraco na fé, se ele puder jogar mais para baixo, ele joga aquela pessoa. Quer dizer, uma atitude errada. Uma atitude dessa aconteceu com aqueles homens, segundo a Bíblia, que pegaram aquela mulher em adultério e levaram a Jesus para ser apedrejada. Eles queriam ver a destruição daquela mulher, a derrota daquela mulher adúltera. Só que aconteceu o contrário, eles não sabiam que Jesus tinha interesse de salvar, de perdoar, de erguer o caído, de levantar o necessitado e não de afundar. Quando eles levaram diante de Jesus aquela mulher, o que aconteceu? Jesus a perdoou, ainda perguntou,
Mulher, que daqueles que vieram, que te acusaram, que você é uma adúltera, que você é errada, que você deve morrer, que deles? Foram todos embora. Então, e Jesus disse, nem eu te condeno. Então Jesus perdoou aquela mulher. E esse legalista é aquele que ele, antes de saber do fato real, só um murmúrio, só um pensar que está acontecendo alguma coisa, ele já começa a falar, proclamar, falar para todo mundo da falha do irmão, da queda do irmão, para ver aquele irmão mais afundado. Ao invés de dar a mão para erguer, não, ele mais afunda. Esse é o legalista. Mas a Bíblia também nos fala, ou a lição nos traz hoje, a atitude do cristocêntrico. Aquela pessoa que serve a Cristo, que tem um coração bondoso, que vive esse versículo, ajudando um ao outro, ajudando a carregar as cargas um do outro, ele tem uma atitude diferente. Ele, quando vira o irmão meio fraco, ele se aproxima, ele procura saber o que está acontecendo, ele pratica o amor, ele mostra o fruto do Espírito, que é o amor. Então ele tem paciência com aquela pessoa que por um motivo, por um deslize na fé, teve uma queda, esfriou na fé, não está indo mais à igreja. Então o que ele pratica? Ele pratica o amor, tentando restaurar aquela vida. E o que é restaurar, irmãos? O que é restaurar uma pessoa? O que é? É consertar, ajudar aquela pessoa a se recuperar. É como se um osso fraturado que tivesse que ser colocado junto para que ele grudasse. Isso traz dor. Eu me lembro que uma vez eu quebrei e fraturei meu braço, esse braço bem aqui, e eu estava num congresso lá em Itaperuna. E eu fui ao médico e o médico disse que não tinha fraturado. Eu fiquei os 3 dias do congresso trabalhando sem conseguir pentear um cabelo, porque nem enfaixou meu braço, ele não enfaixou. E estava fraturado, sério, quase que foi cirúrgico. Chegando em Niterói, eu resolvi o problema, mas fiquei 1 mês ou mais de 1 mês com o braço engessado. Então, traz dor. Então, uma pessoa, quando ela está precisando de restauração, é como se uma fratura, ela se desligou do corpo de Cristo, mas ela está precisando de ser cuidada. O amor tem que ser praticado, tem que chegar perto dela, abraçar, falar, ajudar esse irmão que está caído a levantar. Quando o irmão cai, o legalista não se importa, não se envolve para ajudar, pois não tem interesse. O interesse dele é de ver as pessoas caídas e afundadas, desligadas do corpo de Cristo. Se ele puder empurrar, ele empurra. O contrário da quem tem Cristo, que é a atitude cristocêntrica, ele vai ajudar aquele irmão a erguer, a levantar, a curar. Onde está o seu problema? O que eu posso fazer por você? Eu preciso te ajudar, eu quero orar com você, eu quero te abraçar. E aí a gente vê que uma pessoa fica restaurada, totalmente renovada a sua esperança, o seu ânimo, a sua alegria de servir a Cristo. Que Deus nos ajude, que esse bate-papo bem simples, esse comentário bem pequeno dessa lição, mas de tanta importância para nós, sirva para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E que nessa época de pandemia, de muitas necessidades, a gente se coloque como esse versículo da Bíblia, ajudando a carregar as cargas uns dos outros, porque é o mandamento do Senhor. Olhemos quem está ao nosso lado, que precisa de uma mão, que precisa de uma ajuda. Vamos ajudar, mesmo à distância. Você pode ligar, você pode mandar uma palavra, você pode gravar um vídeo, você pode ajudar alguém. Que Deus nos abençoe, queridos. Até a próxima. A paz do Senhor, irmãos. Hoje estaremos
falando um pouquinho sobre um tema muito atual, que é aprendendo a lidar com o sofrimento do outro. Eu gostaria de hoje dividir com os irmãos algumas reflexões acerca da empatia, de se colocar no lugar do outro. Nesse momento tão difícil que estamos passando, aprender um pouquinho a como lidar, como ajudar o sofrimento do outro é muito importante. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o nosso modelo perfeito de empatia é Jesus Cristo. Se você quer aprender a lidar com o sofrimento do irmão, de como ajudar, de como interferir, é necessário usar Jesus Cristo como modelo a ser seguido. E eu gostaria de dividir com os irmãos essa reflexão usando o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, é muito conhecido. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele não merecia aquilo que passou, mas passou para a remissão dos nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar. Ele teve empatia por nós. E é pensando nisso que eu quero dividir com os irmãos essa mensagem. A maneira mais visível de demonstrar a nossa comunhão cristã é aliviando o sofrimento dos nossos irmãos, do nosso próximo. E hoje não é muito difícil nós encontrarmos alguém que necessite de um ombro amigo. Diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, não precisa fazer muito esforço para encontrar alguém passando por um momento difícil. Seja esse momento difícil algo comum no seu cotidiano, ou seja uma notícia nova, seja algo muito difícil, seja algo muito agudo que a pessoa esteja passando. Independente da situação, nós, enquanto seguidores de Cristo, devemos tomar algumas atitudes. E a primeira pergunta que eu faço é: como age um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, sabendo que alguém precisa da sua ajuda? Qual é a atitude de um seguidor verdadeiro de Cristo? Essa atitude, ela deve ser baseada no amor. Essa atitude, ela não deve perguntar quais foram as condições, não deve levantar para aquela pessoa necessitada os pontos errados naquele momento. No momento que a pessoa precisa de ajuda, o amor deve ser o ponto-chave. É a partir do amor que a pessoa vai conseguir resolver o problema. Não devemos agir como age um cristão legalista. Como age um cristão legalista? Como é uma pessoa que ama a lei? Ele vai condenar, vai acusar, vai apontar os pontos negativos que não deveria ser comentado, não deveria ser feito, mas não vai resolver o problema. E assim como Jesus, devemos, naquele momento, esquecer o que sucedeu e focar na solução do problema,
se colocando no lugar do outro, agindo com amor, entendendo. Porque nós somos seres autossuficientes, somos nós independentes uns dos outros, conseguimos suprir as nossas carências por nós mesmos. A palavra de Deus esclarece lá em Romanos, capítulo 12, 4 e 5, que todos nós fazemos parte de um corpo. E que como esse corpo, nós somos os membros. Cada um é um membro que funciona de uma maneira. Logo, todos nós precisamos um do outro para um bom funcionamento. Hoje, você, membro, pode estar funcionando perfeitamente. E o do lado pode estar passando por problemas. Não vire de costas. Estenda a mão. Entenda o seu irmão. Ajude a esse irmão. Porque essa ajuda fará com que todo o corpo funcione perfeitamente. E aí você pode me perguntar, até onde vai a minha responsabilidade com o meu próximo? O que eu preciso fazer para ajudar o meu próximo? E eu queria diferenciar, para responder essa pergunta, queria diferenciar duas palavras muito importantes que estão escritas lá em Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 6. A primeira palavra é a palavrinha fardo. O que é o fardo? O fardo é um peso natural, tudo aquilo que posso carregar sem muito esforço. Coisas do nosso cotidiano normal. Problema de relacionamento na minha casa, com o meu filho, com a minha esposa, no gerenciamento do meu orçamento familiar, dificuldades no meu trabalho. Isso são fardos, coisas que eu vou carregar a minha vida inteira e que não vai mudar. São lutas diárias que eu tenho que travar, que eu consigo resolver. Mas existe também a carga. O que é a carga? A carga é tudo aquilo que é pesado para carregar sozinho. Solidão, doença, fome, falta de moradia, tudo isso é carga. Então, qual é a minha responsabilidade enquanto cristão diante dos dois? Primeiro, a nossa responsabilidade é ajudar o irmão a carregar a carga. Se ele está sofrendo por uma dificuldade financeira hoje, eu posso prover os alimentos, assim como a igreja tem feito nesse momento de pandemia, distribuindo cestas básicas. Se a dificuldade é uma doença, posso eu estar junto, ao lado do meu irmão, para ajudar a vencer essa doença. Mas e as dificuldades do meu dia a dia, que tanto me afligem? Eu, enquanto irmão, preciso motivá-lo a enfrentar o seu próprio fardo. Uma palavra amiga, uma orientação, uma capacitação. Isso faz parte de uma palavra de um cristão genuíno. Existe uma frase que é a seguinte: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto a própria pessoa que sente. Existe um ditado que diz que sabe a quentura da panela a mão que mexe. Dizer que é fácil resolver aquilo estando de fora é muito conveniente. Difícil é estar naquela situação. E eu queria terminar lembrando aos irmãos de uma passagem que é muito conhecida
que é a passagem do bom samaritano. Lucas 10, do 25 a 37. A passagem diz que Jesus estava sendo arguído. Nessa arguição ele disse que a conclusão que nós devemos amar o nosso próximo. E a pergunta era, quem é o nosso próximo? E ele contou a história de um cidadão que fora roubado, fora assalteado, bateram e 3 pessoas passaram por ele. O primeiro foi o sacerdote, provavelmente conhecedor da lei, legalista, passou ao longe e não se incomodou. Segundo foi o levita, que também olhou e não se incomodou. Talvez eles devem ter pensado consigo mesmo: não foi prudente dessa pessoa sair essa hora sozinho, por isso foi assaltado, por isso o bateram. Ele não devia fazer isso, ele tinha que ter ficado em casa. Se ele fez isso, o problema é dele. E por último, passa o samaritano, que aqui eu digo que é o cristão genuíno. Não perguntou como tinha sido, não perguntou que hora saiu, não perguntou o que aconteceu, simplesmente agiu com amor. Cedeu o ombro amigo, colocou no seu próprio animal, curou as feridas, pagou a estadia e devolveu a harmonia, a comunhão ao corpo. E eu quero aproveitar e dizer para vocês que nós, para sermos um bom cristão, precisamos praticar a empatia. Precisamos nos colocar no lugar da pessoa que sente. Colocar-se no lugar da pessoa que sente alguma coisa é se disponibilizar. Se aquilo não te incomoda, você não ama aquela pessoa. Pense nisso. Tenha disponibilidade. Se disponibilize. Pois foi dessa forma que Jesus Cristo fez. Por amor a mim e a você, por empatia, ele morreu na cruz. E através do seu sangue, nós teremos acesso à vida eterna. Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Queremos cumprimentar a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Já começamos essa live desejando um bom domingo a todos, um dia abençoado por Deus. Cumprimentamos a nossa superintendente de escola dominical, nossa irmã Glaucia, todos os professores e a todos os pastores, né? Hoje é o dia do coração abrasado, dia da experiência do nosso patrono João Wesley, do coração abrasado. Vamos parabenizar todos os pastores, né, metodistas, wesleyanos, pelo seu dia. Parabéns, pastor. Deus continue te abençoando, te dando graça, derramando unção sobre as suas vidas. O nosso comentário hoje é da revista, que se encontra o texto básico em Gálatas 6:2. Levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então esse é o nosso texto básico. Vamos falar da comunhão, né? Multiplicando a comunhão e dividindo o peso. E a nossa leitura devocional fica em Atos 11, 27 e 30, que vai falar desta maneira ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus.
Naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E que eles, com efeito, o fizeram, e enviando aos anciões por mão de Barnabé e Saulo. Vamos estar fazendo uma breve oração. Senhor, queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos feito, e a oportunidade, Pai amado, junto com os teus servos nessa manhã, meditarmos um pouquinho na tua palavra, ó Deus, e aprendermos um pouquinho mais de ti. Para isso, ó Pai, invocamos o teu Espírito Santo, que nos dê sabedoria e entendimento, não somente eu, mas aqueles que estarão ouvindo, ó Pai, essa live, ó Deus, que possam aprender e entender um pouquinho mais, ó Pai, a respeito daquilo que vamos estar nesta manhã, Senhor, aleluia, Pai amado, pensando segundo a tua palavra, segundo a tua direção, como ajudar o nosso próximo, como ter empatia com o próximo, Deus, ajudando. Por isso nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, qual vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amados, este mandamento indica a responsabilidade cristã. E quando nós obedecemos esse mandamento e dividindo o peso, nós não somente multiplicamos a comunhão, mas também multiplicamos a força. A força é multiplicada. Quando você não está aguentando um peso e alguém chega e coloca a mão te ajudando a carregar aquele peso, as suas forças são multiplicadas. Não é verdade? Então é isso que vamos estar falando nesta manhã. Conforme Mateus 24:12, e que nos vai dizer que é necessário, por multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Então, o princípio de tudo, a base para nós ajudarmos o nosso próximo, a ter empatia com o próximo, é o amor. E precisamos deste amor no nosso coração para que nós possamos ter empatia, possamos estar ajudando o nosso próximo. Então, é um mandamento que cada membro do corpo de Cristo deve ajudar o próximo com os problemas que enfrenta. E o que vemos hoje é um descaso quase que total entre os fiéis da comunidade evangélica, com muitas respostas evasivas para justificar a falta de compromisso cristão. Uma delas é: não tenho tempo, não levo jeito para isso não é problema meu, cada um cuida de si, etc. Daí Jesus profetizar, isso, porque por multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Existem duas maneiras que podemos lidar com a carga dos outros. A nossa revista vai dizer. Primeiro, vamos entender o que é ser legalista. O que é ser legalista? O legalista, ele não tem interesse em ajudar o irmão necessitado. Pelo contrário, ele coloca ainda mais fardo sobre os ombros do irmão. Ele não ajuda a levantar a carga, ele bota mais peso. Conforme Mateus 23:4, vai dizer que os escribas colocavam peso, fardo sobre o povo judeu, mas nem mente com o dedo mindinho eles queriam mover essa carga. Então eles colocam peso e ficam olhando o irmão ali se arrebentar, mas não tem misericórdia, não ajuda. O apóstolo Paulo fala de um caso hipotético de um cristão que de repente tropeça e cai em pecado, e sendo surpreendido na sua desobediência, deliberada, mas uma situação de fraqueza, ou seja, ele estava em pecado, mas foi uma situação de fraqueza. Os legalistas, nos dias de Jesus, pegaram uma mulher cometendo adultério, um ato,
Bíblia vai dizer que era no ato do adultério. Pegaram essa mulher e levaram até Jesus. Vai dizer que a lei manda que apedreje, né? E Jesus vai dizer que não responde nada para eles, começa abaixo, começa a escrever no chão, só fala para eles assim: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Jesus devolve para eles a responsabilidade, mas com uma ênfase: aquele que não tem pecado, aquele que não cometeu pecado, aquele que é puro, atira a primeira pedra. E eles, olhando para dentro de si mesmo, reconheceu, a começar do mais velho ao mais novo, que todos eles eram pecadores. Então não podia tirar a pedra, né? Equivale dizer, parafrasear, que aquele versículo bíblico que diz que: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisto que está no olho do teu irmão. Não é fácil não, né? Enquanto eu aponto para você o teu erro, existe 3 dedos, ó, 3 dedos, ó, apontando para mim. Enquanto eu te acuso, 3 dedos, um dedo te acusando, 3 dedos está me acusando. Então temos que tomar muito cuidado com isso antes de acusar, antes de condenar alguém. De repente eu esteja pecando muito mais do que esse alguém. Então nós temos que deixar de ser legalista e pensar um pouco nas misericórdias de Deus, no amor de Deus, que Jesus faria em meu lugar e no seu lugar. Ele condenaria? Não que ele esteja convivente ou que ame o pecado. Jesus não ama o pecado e jamais vai ser conivente com o pecado. Mas ele ama o pecador. Ele deseja restaurar o pecador. Essa manhã vamos estar falando sobre isso, né? Que os legalistas, os fariseus, foram acusados muitas vezes por Jesus por estar, né, agindo dessa maneira. Os legalistas nos dias de Jesus, né, além de pegar essa mulher, vai dizer aqui a revista que eles não esperam a comprovação dos fatos e querem apenas suspeitar. Se eles apenas suspeitar através de um boato, né, eles já querem condenar. Isso aconteceu no caso de Paulo, lá em Atos 21, 27, né, quando Paulo é aconselhado pelos judeus lá de Jerusalém, os anciões da igreja, como ele andava com os gentios, pregando para os gentios, né, e já tinha surgido um boato de que ele se tornara gentil por causa disso, e manda que ele entre no templo, faça os votos. Tinha 4 irmãos judeus ali também querendo fazer os votos, que ele se unisse a eles e ficasse no templo ali se consagrando ao Senhor, adorando ao Senhor, fazendo esses votos. E aí surgiu um boato que Paulo estava dentro do templo, né, com o gentil, estava profanando o templo. E aí eles tentaram acusar Paulo, tiraram Paulo para fora, tentaram bater nele, machucaram bastante Paulo e prenderam Paulo por causa disso. Mas houve um boato. Nós temos que tomar muito cuidado com os boatos, né, que surgem. Os boatos andam mais rápido do que as boas notícias, né? As más notícias andam mais rápido do que as boas notícias. Então nós devemos ter uma atitude cristocêntrica. O que é essa atitude cristocêntrica? O cristão cristocêntrico, ele tem Jesus no centro da sua vida. Nos seus atos, nos seus afazeres, em tudo que ele vai fazer, Jesus é o centro. Jesus deve ser o centro da nossa vida, e aquele que tem Jesus como centro da sua vida, ele tem o fruto do Espírito Santo. E aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, ele manifesta, né? Manifesta o amor através desse fruto do Espírito Santo, né? Que significa aquele que tem empatia, que é cheio de mansidão, paciência, aquele que tem os frutos do Espírito, ele restaura, ele é restaurador de brechas, né? Equivale a dizer que uma pessoa que faturou
um braço, uma perna, né? Então ele precisa de alguém ali para colocar o osso no lugar e aguardar, enfaixar, engessar, esperar um tempo determinado para que os ossos venham soldar aquela fratura, né? E venha ser curado. E é doloroso, é muito doloroso isso, né? Mas aquele que tem o fruto do Espírito, ele procura restaurar, só que ele é restaurador. Ele chega junto, ele está junto, né? Até que a pessoa seja curada, né? Ele serve de base, ele serve de um ponto de apoio, né, para a pessoa. E muitas das vezes aquele que tem empatia precisa de ser um ponto de apoio. Você tem sido ponto de apoio para alguém? Você tem ajudado alguém? Ou você tem... Quando eu era criança, só para quebrar um pouco o gelo, quando a gente era criança, e aí tinha uma brincadeira, né? Não tinha celular naquela época, nada disso, então a gente tinha nem jogos eletrônicos, então a gente tinha aquelas brincadeiras que a gente fazia quando criança, de sentar, e quando o outro ia sentar, tinha que puxar a cadeira e a pessoa caía e ficava a turma toda rindo, né? Rindo da outra pessoa que caiu. Não é verdade? Você tem colocado a cadeira para alguém sentar ou tem tirado a cadeira de alguém? Você tem derrubado alguém? Então, é o momento de nós pensarmos sobre isso, de ajudar a pessoa, colocar uma cadeira para a pessoa sentar, descansar, fazer a força, dar suporte a essa pessoa. E não de tirar a cadeira, não puxar a cadeira da pessoa para ver ela cair, para ver coisa. Então a pessoa que está, como eu estava dizendo, com a perna quebrada, ela precisa de um ponto de apoio, precisa de uma muleta, né? A criança quando começa a andar, precisa de um ponto de apoio para segurar até poder se firmar sobre as pernas. Aí com o tempo ele começa a andar sozinho sem precisar de ponto de apoio. Quando chega na velhice, ou então quando quebra uma perna, precisa de uma muleta, de um ponto de apoio também para poder caminhar, para poder andar. Que nós possamos ser esse ponto de apoio às pessoas que precisam caminhar pela vida cristã e não venham cair, não derrubá-las, não tirá-las fora da igreja, não expulsá-las do nosso convívio, mas acolhê-las com amor, com carinho, para que elas possam, até que elas possam caminhar sozinhas, não é verdade? Ajudando ela. E outra passagem também que nos chama a atenção aqui na vida do cristocêntrico é quando o bom samaritano, né? Aí está o exemplo aí do legalista, está lá em Lucas 18, versículo 9 a 27, quando o homem descendo de Jerusalém, ele é assaltado, espancado, fica quase que à morte, e passando o sacerdote, quando vendo, passa de largo, vem o levita vendo, passa de largo. Lá veio o homem samaritano, vendo, se aproximou dele, lavou suas feridas com vinho ali, botou óleo, botou ele na sua cavalgadura, levou ele até uma estalagem, e lá, deixando ele, pagou todas as despesas e falou com o dono da estalagem: cuida dele, isso que gastar um pouco mais aí, na volta eu te pago, bota na minha conta toda a despesa dele, ajuda ele até que ele possa ficar bom e possa voltar novamente a caminhar. Então é isso, irmãos, nós temos que ser como um bom samaritano, ajudar o próximo que está necessitado. Quantos nessa pandemia está passando fome, está desempregado? Quem sabe você tem conhecimento de alguém que está dando emprego, você pode, e alguém que está desempregado, você pode facilitar o encontro dos dois, aquele que está empregando e aquele que está desempregado. Na verdade, você pode usar o grupo no WhatsApp, o Face, para alguém possa encontrar um trabalho, você possa ajudar a fazer um currículo para enviar. Então você tem várias maneiras que você pode ajudar, né? E agir como um bom samaritano, cuidar daquele que precisa, daquele que ajuda. Vai ter empatia, né? Ajudar a carregar a carga, né? Estamos em comunhão com aqueles que precisam da nossa ajuda. O segundo item que nós queremos comentar também nessa manhã é aprendendo a lidar com o sofrimento do outro. A maneira mais visível de demonstrar nossa comunhão cristã é aliviando o sofrimento dos outros irmãos. Negligenciar isto é pecado, revela a falta de amor cristão e total descaso para com os mandamentos divinos. Na verdade, aqueles sacerdotes que passou, levita que passou ali, eles não tiveram
eles foram legalistas, né? Eles não tiveram essa empatia de se aproximar do caído e ajudá-lo a levantar, não é verdade? Então a base com que eu e você nos movamos em direção ao necessitado é o amor. Sem amor não há condição. Aliás, o amor é o único dom que vai conosco para o céu, né? Lá falar em línguas, dom de curar, interpretação de língua, tudo isso vai ficar. O que vai estar conosco lá no céu é o dom do amor, porque Deus é amor. Então, amados, nós vamos estar, pense nisso com carinho, tá bom? As atitudes e contrastes, os contrastes. O cristão genuíno age com espírito de mansidão, de amor, enquanto o legalista demonstra uma atitude de orgulho e condenação. Não é verdade? Quem transforma a vida, quem nos transformou, foi Jesus Cristo. Nós somos transformados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Ele que nos transformou e continua nos transformando, né? Não é verdade? A cada dia somos transformados e de glória em glória vamos chegar ao céu, né? Somos glorificados, somos ajudados pelo Espírito Santo e o nosso Deus é glorificado. Amém, amados? E o cristão genuíno age com espírito de mansidão e do amor, né? E não com orgulho de condenação. O legalista, quando toma conhecimento do pecado do irmão, ao invés de tratar diretamente com o irmão, o que ele faz? Acusa o irmão, sai acusando o irmão, né? Ali, às vezes até por um boato, às vezes não tem nem certeza, mas ouviu alguém falar e já sai acusando, já sai espalhando isso aí. Isso não é bom, Deus não se agrada disso, né? Sai denegrindo a imagem do irmão, né? A fim de se autoafirmar, a fim de pensando que vai melhorar a sua imagem, né? E como é horrível, irmãos, como é triste nós vemos irmãos falando mal de outro irmão e até de obreiros, né? É triste ouvir isso. Ainda que outro irmão tenha caído, tenha pecado, mas nós somos portadores de boas novas, não de novas ruins. Deus nos chamou para ser portadores de boas novas, né? Quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que levam as boas novas, que têm boas notícias. Você deve ser cheio de boas notícias, né? Notícia que levanta o astral, levanta o ânimo e que levanta as pessoas que estão caídas, né? Deus quer te usar para isso. Atitude de dependência. Nenhum cristão deve pensar que é totalmente independente e que não precisa de ajuda uns dos outros. Nós precisamos. Nós não somos totalmente independentes, precisamos, em primeiro lugar, ajuda de Deus. Depois eu preciso da ajuda dos irmãos, eu creio que os irmãos também precisam da minha ajuda. Ninguém é vitorioso sozinho. Ninguém chega ao topo sozinho. Nós precisamos de ajuda para caminhar, né? E Romanos, capítulo 12, versículo 13, vai dizer assim: não vos conformei com o mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, aleluia, para que possa experimentar qual boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Não nos conformamos com o mundo, nós devemos ter a mente de Cristo para que possamos experimentar coisas boas, coisas novas, né? Agradável, e porque é agradável, perfeita a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Ao mesmo tempo que alguém deve pensar que é isento de, não deve pensar, ao mesmo tempo ninguém deve pensar que é isento da tarefa de ajudar o seu semelhante. O corpo de Cristo somente funcionará quando seus membros trabalharem em conjunto pelo bem comum. Você conhece alguém que está precisando de ajuda? Existe algum irmão que precisa de correção ou encorajamento? Humildemente procura entender, estender a sua mão para abençoar essas vidas. Em João, capítulo 13, quero deixar um versículo aqui para o nosso coração, para a nossa meditação. João capítulo 13, versículo 34 e 35, vai dizer assim: e disse-lhe, 34, um novo mandamento eu vos dou,
Não vos amei uns aos outros que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Então nós seremos discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros. É um mandamento de Deus, é verdade? Nós devemos amar, não só de boca, não só de lábios, não estender a mão somente para receber, mas para dar também. Aqui nós falamos dos discípulos, né? Lá de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Da ajuda, né? Da ajuda que o apóstolo Paulo recebeu dos irmãos. Eles desceram até Antioquia, né? E ali Garbo se levantou, o Espírito Santo usando eles, dizendo que haveria uma grande fome em todo mundo. E aí os irmãos da igreja se uniram, cada um deu um pouquinho, aquilo que podia, e mandaram uma grande bênção para Jerusalém para ajudar os irmãos que estavam passando fome. Nós estamos diferentes, não, amados. Existe muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, e nós temos na nossa igreja um trabalho bonito, que é feito pelo Júnior, ação social, e eu creio que se cada um de nós tirarmos pelo menos 1 quilo, um quilinho. Se você não puder dar 1 quilo, dá meio quilo. Se você não puder dar meio quilo para o café, dá 250 gramas. E unindo as nossas forças, vamos ajudar muita gente. Hoje de manhã, quando eu estava na padaria comprando pão, chegou uma senhora viúva que estava ajudando a criar o seu netinho e disse que não tinha nada em casa para comer e queria uma sacola. Perguntou para o padeiro se ele não tinha uma sacola de pão velho. Ela nem acabou de falar, ele foi lá dentro, pegou 2 sacolas de pão dormido, veio e deu a ela. Ela saiu feliz da vida. Amados, quem sabe uma sacola de pão dormido que você tem aí, de repente está jogando fora, uma pessoa que está precisando. Isso para você não tem muito valor, não, mas para aquele que está recebendo tem um grande valor. Vamos daqui a pouco estar entrando num tempo, num clima bastante frio, né? Onde as pessoas precisam de agasalhos. Quem sabe você tem um agasalho que não usa mais, pode estar dando aí para que essas pessoas sejam agasalhadas no inverno. E a Bíblia vai dizer que também em relação à carga, né? A carga. O que significa a carga? Vamos falar sobre 2 coisas agora, carga e fardo. Em Gálatas 6:2, que nós lemos há pouco, logo no início, né? Vamos levar a carga uns dos outros. A carga significa aquilo que é pesado demais para alguém carregar sozinho. Exemplo, falha na personalidade, um hábito indesejado, enfermidade crônica, fome, falta de moradia, solidão, angústia, depressão. Pessoas que estão deprimidas, que estão em solidão, precisam de ajuda. Pessoas que têm falha de caráter, precisam de ajuda. Então, amados, talvez ele não pode levar sozinho essa carga. E eu volto a dizer, né? Se dividirmos a carga uns dos outros, a nossa força será multiplicada, né? Então, se dividirmos, a força será multiplicada. E a Bíblia vai dizer que em Eclesiastes 4:9, né? Que é melhor serem 2 do que serem 1, porque 2 tem melhor paga do seu salário. Em Eclesiastes também 4:12 vai dizer que um cordão de 2 dobras, de 3 dobras, aliás, dificilmente se rebentará. Então, eu e você formamos 2 dobras, com o Espírito Santo 3 dobras. Agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Agindo Deus, quem impedirá? Então, Deus quer agir, mas precisa da gente, precisa de você, para que Ele possa agir. Que você seja esse instrumento de Deus, que você seja esta base. E por falar em base, eu quero parafrasear aqui, aleluia, Arquimedes, no ano 240 a.C., 230 a.C., ele disse essa frase: me dá um ponto de apoio e uma alavanca, eu moverei o mundo.
você possa ser esse ponto de apoio e alavanca seja o Espírito Santo na sua vida, para te ajudar, para se mover alguém que está caído, que está parado, está doente, precisando de ajuda, que nós possamos ser esse ponto de apoio. Se alguém possa contar contigo. Tem alguém querendo contar com você, querendo contar comigo, né? Para ajudar a carregar essa carga. E o fardo? O fardo é aquilo que significa o peso natural. Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia basta o seu próprio mal. Então, todos nós temos aí um fardo para carregar, né? E Jesus ainda vai falar em Mateus que se o fardo estiver pesado, troca com ele, que tem um fardo leve. Não é isso? Troca com ele. Jesus, eu te convido, se o fardo está pesado, troca comigo, eu te dou um fardo mais leve. Então, se nós buscamos a Jesus, certamente Ele está nos ajudando, porque Ele vai falar em Mateus 28:20, né? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós podemos contar com esse Jesus para nos ajudar a carregar no nosso fardo do dia a dia. Basta cada dia o seu mal. Então, nós possamos carregar esse fardo, né? Essas aflições do dia a dia, né? Que nós temos Deus para nos ajudar, nós somos capazes de vencer, porque a Bíblia também vai dizer que nenhuma tribulação vem além daquela que nós possamos suportar, antes de Deus dar o escape. Então isso é o que acontece diariamente nas nossas vidas. Mas a carga precisa de alguém nos ajudar a carregar a carga. Você possa ser esse ponto de apoio, né? Para alguém que está com a carga muito pesada, que não está suportando mais, está a fim de chutar o balde, de deixar a igreja. Então que você possa ajudá-lo a carregar essa carga, né? E ele não venha deixar os caminhos de Cristo, venha deixar Jesus. Terceiro, assumindo o compromisso de carregadores de carga. Deus está esperando você abençoar teu irmão, para depois ele te abençoar. Você abençoa teu irmão e Deus também te abençoa. A Bíblia exorta os cristãos a compartilharem dos fardos uns dos outros. Para fazê-lo de forma eficiente, devemos ter a sensibilidade, aceitação e disponibilidade. 3 coisas. Sensibilidade. A falta de amor gera insensibilidade. Aceitação. Aceitar que nós também somos dependentes de Deus, precisamos de ajuda, e como nós somos também dependentes, precisamos também ajudar aqueles que precisam de nós. E disponibilidade. Se dispor. Isso está sendo uma tarefa muito difícil, né? Este mundo individualista é caracterizado pela falta de sensibilidade. A falta de sensibilidade elimina o espírito de solidariedade. Quantas pessoas precisando de alguém solidário e não encontram, né? Nós vamos ver isso no Velho Testamento, em Números 32, versículos 5 a 7 e 21 a 22, onde os israelitas obtêm a vitória sobre os medianitas, vencendo os medianitas, e agora para atravessar o Jordão em busca da terra prometida, 3 tribos, a de Rubens, a de Gade e de Manassés, resolvem ficar do outro lado do Jordão. E aí Moisés, não, é isso, os seus irmãos vão atravessar e vocês vão ficar aqui? Não, tem muita luta pela frente. Aí disseram assim, não, Moisés, nossas esposas, nossos filhos menores ficam aqui, e nós atravessaremos com vocês, iremos à frente da batalha, até que nossos irmãos tomem posse da terra prometida, e então voltaremos para nossas terras. Então, irmãos, estamos numa luta. Nossos irmãos estão na luta, e nós possamos estar à frente da batalha, lutando, para que os irmãos, juntamente conosco, tomem posse das promessas de Deus. Amém? Nós possamos esquecer que Jó foi abençoado, todas as coisas da vida de Jó foram restituídas quando ele orava pelos seus amigos, né? Vamos orar uns pelos outros e Deus estará cuidando de nós. E também faz menção também sobre os amalequitas, né? Quando Israel está lutando contra os amalequitas, Moisés está intercedendo, Moisés com a mão levantada, daqui a pouco Moisés cansa, as mãos abaixava. Quando Moisés abaixava as mãos, Israel perdia a guerra. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E aí teve 2 homens lá que teve a empatia de ser solidário. E Arão. Um ficou de um lado, ficou do outro, e ambos levantaram as mãos de Moisés. Israel prevaleceu e venceu a batalha.
Quem sabe alguém está precisando que você simplesmente ajude a levantar as mãos em direção ao céu, através da sua súplica, através da sua oração, através da sua intercessão, para que ele possa vencer, que ele possa sair vitorioso. Esta manhã, o Espírito Santo possa te ajudar, possa te trazer à memória aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão precisando que você levante as mãos deles, para que eles possam vencer. Deus possa estar te abençoando rica e poderosamente. A disponibilidade é uma grande virtude. Podemos ter todo o conhecimento, mas não ter disponibilidade. As circunstâncias, por vezes, uma disponibilidade paciente, prolongada por parte do servo de Deus. Né? Então, não adianta você ter todo o conhecimento se você não está disponível, né? Se você não tem a disponibilidade. Então, além do conhecimento, para ajudar alguém, você precisa ter, de alguém que precisa de ajuda, você precisa estar disponível. O pastor, muitas das vezes, às vezes os cristãos pensam que a responsabilidade de cuidar uns dos outros é só do pastor. Não, não é. Esquece que o pastor também tem as suas necessidades. O pastor quer ajudar a todos, mas ele é o único disponível para oferecer suporte à igreja. Certamente não conseguirá. A igreja é edificada quando todos carregam a carga uns dos outros. Todos unidos, quando há um mutirão de fé, um mutirão de graça, um mutirão de disponibilidade em ajudar as pessoas. Né? Foi o que aconteceu com Paulo, Saulo e Barnabé. Houve uma profecia que as igrejas, os irmãos iam passar uma grande fome, uma grande dificuldade. E aí os irmãos da igreja de Antioquia se uniram, né? Cada um ajudou como pôde, entregaram na mão de Saulo, na mão de Barnabé, e eles foram a Jerusalém e abençoaram os irmãos. E a igreja de Antioquia foi uma igreja abençoada, foi uma igreja missionária. Olha só que maravilha. Essa igreja recebeu muitas bênçãos de Deus. Então não é troca, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Não, você vai fazer que é para que o nome do nosso Deus seja glorificado e seja exaltado. E Deus, na sua misericórdia, através do seu amor, vai derramar bênção sobre a sua vida. Não porque nós não merecemos, nós não barganhamos com Deus, né? Mas a fé sem a obra, ela é morta. Assim diz o profeta Tiago, né? Assim diz lá Tiago, o irmão de Jesus, que as obras, a nossa fé, sem as obras ela é morta. Mas as obras colaboram com a fé. Se você faça as obras, será colaborado e o nome do nosso Deus será glorificado. E para nós concluirmos, na igreja todos nós podemos apoiar uns aos outros e dar nossa cota de participação. Sempre haverá uma forma de apoiar nossos irmãos na fé que estão em situação de necessidade. Essa é uma forte razão para vivermos sempre em comunhão uns com os outros e procurar conhecer aquilo que está afligindo os filhos de Deus e procurar ajudá-los a vencer as suas lutas. Amém, amados? Para encerrarmos, o cristianismo, aqui na parte prática de aplicação, nos assim algo interessante, 3 coisas. O cristianismo é ter Jesus como centro de nossas atitudes e pensamentos e sentimentos. Não podemos ser diferentes do sofrimento alheio. A nossa diferença está no amor que demonstramos pelos que precisamos. Está disponível um desafio que precisa ser aceito e vivido pela igreja. Um dos maiores fatores que a igreja enfrenta nos dias de hoje é a falta de disponibilidade. Eu quero agora parafrasear um hino que tem tocado muito no meu coração, que faz justamente a diferença daquele que é cristocêntrico e daquele que é legalista. Esse hino ele diz a respeito, você já deve ter escutado, a uma criança que é muda e surda. E ele estava na igreja pentecostal. Ele vê os irmãos marchando, os irmãos pulando, dando glória, rodando. E ele pergunta para a mãe dele, o que é aquilo? E ela fala que aquilo, os irmãos estão flutuando, estão adorando a Deus, estão flutuando. Estão adorando a Deus. É uma forma de adorar a Deus. Ele diz para a mãe dele, em línguas, falando por sinais, linguagem de sinais.
que queria adorar a Deus daquele jeito. E a mãe dele vai para casa pensando naquilo, orando sobre aquilo, e ela tem uma belíssima ideia. Ela pega uma folha de papel, rasga tudo em pedacinho pequenininho e escreve nela. Bota dentro de uma sacola e dá ao seu filho. Quando a igreja estiver adorando, quando a igreja estiver, o Espírito Santo estiver atuando na igreja, você lança esse papelzinho para o ar. Aleluia. Glória a Deus. Toda vez que eu toco nisso, aleluia, glória a Deus. Então, amados, lança esse papelzinho para o ar. E o garotinho, esse adolescente, pré-adolescente, foi para a igreja com a mãe no próximo culto, ficou com a sacolinha na mão ali, toda hora ele olhava em volta, esperando que a igreja, o Espírito Santo fluísse na igreja e que os irmãos se levantassem e começassem a adorar, a marchar, a pular na presença de Deus, para ele também manifestar o seu amor, manifestar a sua adoração a esse Deus que é vivo e verdadeiro. Aleluia. E aí, irmãos, aí quando começou a igreja a inflamar, que o Espírito Santo desceu, que o pessoal começou a profetizar, a falar em mistério, a marchar na presença de Deus, esse pré-adolescente, essa criança levantou e começou a jogar papel por ar, a julgar. E aí tinha um legalista lá, chegou para a mãe, chamou a atenção da mãe, tipo, porque não dá educação ao seu filho? Porque a cristã está sujando toda a igreja com esse papel. E a mãe simplesmente calou-se, fechou, entristeceu o seu coração. Não disse nada. E aí, após terminar o culto, esse legalista, né? Ele vai lá, pega o papel e abre. Ele vai ver que estava escrito no papel: eu te adoro, meu Senhor, tu és Deus vivo, verdadeiro, tu és digno de toda honra, toda glória. Eu te louvo, aleluia, glória ao meu Deus. Alabandaraquebe, xolabanassá. Aleluia. Estava adorando a esse Deus maravilhoso. Não seja legalista, mas seja cheio do Espírito Santo e adore esse Deus através dos seus atos, através daquilo que você vai fazer. E que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nessa manhã de domingo. Seja abençoado, receba as promessas de Deus sobre a sua vida. Fique com Deus e até a próxima, assim permitindo Deus. Um grande abraço. Até breve. Até breve estaremos juntos em nome de Jesus. E que Deus possa falar melhor no seu coração nesta manhã. Amém?